dentre muitas coisas que a unção tem poder para fazer, ela tem poder para quebrar a atmosfera. Então escute isso. Toda a atmosfera da terra é densa e carregada. A Bíblia Sagrada diz que o príncipe, o Deus desse século, cegou o entendimento de muitos para que não veja a glória de Deus. O próprio Jesus disse que o diabo é o príncipe desse mundo. E o próprio diabo disse a Jesus: tudo me foi dado, e eu faço disso o que eu quiser. Mas quando a Bíblia diz que a unção quebra o jugo, a palavra jugo ali, no hebraico, é ferrolhos ou teto. Entendeu o que eu disse? Todo avivamento vai começar com um nível de batalha. Quando a unção chega no ambiente, a primeira coisa que ela vai fazer é dobrar a atmosfera. E a atmosfera está dobrada aqui. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos, fique em pé. Somos teus servos. Somente teus servos, Pai. Dobra-nos. 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 Ore em línguas por 3 minutos. Ninguém fique sem orar em línguas aqui. Dobra a atmosfera. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Cante o mais alto que você puder. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata.
casa. Tem fogo Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Escute, esses dias eu estava em casa, minha filha de 7 anos me perguntou: pai, o que é ter uma visão? Ela tem 7 anos. Eu falei: por que, filha? Porque eu quero ter uma visão. Falei: você vai ter agora, fecha os olhos. Ela fechou os olhos. Ela falou: estou com os olhos fechados. Imagina que você está num salão muito grande. Ela: estou imaginando. E agora nesse salão tem um trono gigante. Ela: estou vendo. Nesse trono há alguém muito grande sentado. Ela: eu estava falando a linguagem dela, ela tem 7 anos. Agora o cabelo dessa pessoa é branco como a neve, bem branquinho. Ela disse: eu estou vendo. Os seus olhos são como chamas de fogo. Os seus pés é bronze, bem brilhante. Suas vestes estão enchendo o templo. Em 1 minuto, ela não parava mais de chorar. Falei: o que foi, filha? Eu estou vendo de verdade, papai. É tão fácil quando nós temos a visão que uma criança tem. Uma criança não precisa passar pela cruz, por exemplo. Ela não tem reservas no coração, ela não tem que purificar coração, ela não tem quase do que se arrepender. E é nessa hora que você tem a plena visão da majestade de Cristo. Em 2 minutos, você vai ter uma visão. E quando essa visão vem, ela destroça e derrete você completamente. E há um desespero que toma conta de nós. E esse desespero é um desespero pela presença. Isso dilacera a gente completamente. Sabe? Eu estava... O seu nome? O David. E deixa eu mostrar um negócio para você que me mandaram para mim. Eu postei no meu Reels do Instagram esses dias. Alguém estava assistindo a ministração do Última Ação, cadê a pastora? Do Última Ação Brasil. E não sei se você estava em Brasília. Ela está ali. E uma criança subiu em cima da cômoda. Essa menina tem 3 anos de idade. Olha o que aconteceu. A menina foi completamente cheia do Espírito. Nós te amamos. Sabe quantos anos ela tem? 3 anos de idade. Ela começou a orar em línguas. Ela subiu na cômoda onde estava a TV. Ela disse: o que é isso? E ela tocava na TV. No vídeo dá para ver claramente. E enquanto ela tocava na TV, deixe-me te falar uma coisa. Escute bem isso que eu vou te dizer agora. Eu não estou esperando um avivamento. Eu estou esperando o crescimento dele. E enquanto você espera esse avivamento crescer, você alimenta ele. Eu estava dizendo à pastora Zenete, falei: se o avivamento não vier em 10, 15 anos, não tem mais nada para comemorar. Eu não sei se vocês viram o vídeo daquela candombledista dizendo que devem ir para as igrejas, para as salinhas, para as escolinhas, para ensinar as crianças. Veja, o diabo não está com pressa nenhuma.
Ele está visando essas crianças de 5, de 6, de 10, de 8 anos. Ele está pensando para daqui 10, 15 anos. Irmão, eu estou desesperado por um avivamento. E se ele não vier, nós estamos perdidos. A resposta para o Brasil, e não só para o Brasil, para o mundo, é o último e o poderoso avivamento. E sabe, e é isso que eu quero que você entenda: ou ele vem, não tem como nossos filhos, netos, sobrinhos fugirem da Netflix, fugirem do TikToker, fugirem do YouTube, fugirem da ideologia. A única coisa que vai marcá-los para sempre é o fogo. Por isso que eu gostaria que em alguns minutos, eu estava no hotel e o Espírito Santo me deu uma palavra. Eu preciso falar, não vai demorar, mas também nunca acredite num pastor quando ele diz que está terminando. Normalmente funciona, mas quase nunca não. Em Joel capítulo 2, assenta por favor. No verso 23, em Atos 2, do verso 23 ao 31. Joel 2 e 23. O texto diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida de chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui, escute bem. Eu vou falar aqui em alguns minutos sobre as primeiras e últimas chuvas. E eu gostaria de tentar mostrar para você que o último avivamento é o maior de todos. O que nós vamos viver será maior que Atos 2. Será maior que Braunfels, Pensacola. Será maior que o avivamento wesleyano. Será maior que o avivamento do país de Gales. E eu vou te mostrar na Bíblia, porque nenhum avivamento na história viveu o que nós vamos viver. Mais do que isso, não tem como Jesus voltar antes desse último grande avivamento. E nós precisamos viver esse avivamento para que Jesus volte. Então o avivamento não vem porque nós merecemos, avivamento vem porque nós precisamos. Avivamento é uma necessidade urgente. Avivamento não é algo que se estabelece ontem, hoje, amanhã, um dia, 2 dias, 3 dias. Avivamento é uma cultura que se estabelece a médio e longo prazo. Nenhum avivamento vai nascer da noite para o dia. Por isso que ele nasce dos intercessores, ele nasce dos que oram. Deixe-me te falar uma coisa: nenhum avivamento vai nascer sem a cultura pré-estabelecida da oração. Escute isso. O anjo foi na cova se encontrar com Daniel, mas a oração que foi atrás do anjo. O anjo foi no barco livrar Paulo do naufrágio, mas a oração que foi atrás do anjo. O anjo foi atrás de Pedro na prisão, mas foi a oração que foi atrás do anjo. Nenhum avivamento vai nascer, escute bem isso, meus irmãos, sem uma cultura pré-estabelecida de oração. Quando você pega Mateus capítulo 6, Jesus desenvolve uma cultura que se fundamenta em 3 pilares. E ele começa dizendo assim no verso 2: quando pois deres esmola. No verso 6, quando pois orares. No verso 16, quando pois jejuares. Escute bem isso. Jesus não está dizendo se você orar, se você jejuar, se você der esmola. Não é o tipo de coisa que ele nos dá escolha. Ele conta que você vai fazer isso. Ele diz quando você fizer.
Sabe, eu estava examinando todo o Sermão do Monte, e eu cheguei a contar quantos versículos, quantas doutrinas, quantos fundamentos estabelecidos. São 117 versículos, 53 doutrinas em 3 capítulos. Dos 117 versículos, 53 doutrinas em 3 capítulos, 75% dos versículos do Sermão do Monte são sobre oração. Eu estou dizendo para você que de 118 versículos, 75 deles falam diretamente sobre oração, 22 indiretamente. Não há, meus amados irmãos, nenhuma cultura que não nasça uma cultura de avivamento, uma cultura de poder, uma cultura de unção, que não venha antes da cultura da oração. Nada nós vamos conseguir sem essa cultura estabelecida, que é a cultura da oração. E quando nós falamos da oração, você precisa entender que nós estamos falando daquilo que nasce avivamento. Escute bem, avivamento tem que ser para você um caminho sem volta. O avivamento não vai vir enquanto você não entender a urgência dele. Agora, quando eu falo de avivamento, você tem que entender que avivamento, ele vem sobre um corpo morto. Sabe quando é a primeira vez que você encontra a palavra avivamento na Bíblia? Gênesis no capítulo 2, quando a Bíblia diz que Deus fez um corpo, uma imagem, e a Bíblia diz que ele soprou o fôlego de vida naquele corpo. A palavra avar é a mesma palavra usada por Abacuque no capítulo 3, versículo 2. Aviva a tua igreja. Abacuque está dizendo: Senhor, sopra de novo na sua igreja. Ou seja, avivamento é vida a mortos, avivamento é vida numa igreja que estava viva, talvez dormiu, talvez morreu. Avivamento só vem quando Deus vê algo na sua igreja que Ele não está gostando. Você entendeu o que eu estou dizendo? Avivamento é a resposta de Deus ao caos, à dor e à iniquidade da sua igreja. Então avivamento é diferente de evangelismo. Avivamento é mover de Deus diretamente com a sua igreja, não é um mover para o mundo. Evangelismo é obra da igreja no mundo, avivamento é obra de Deus na igreja. Agora, como Deus estabelece avivamento? Como Ele começa avivamento? Olhe para mim, Atos capítulo 6, versículo 4, nós vemos Deus traçando um plano de como Ele produz avivamento. Nós não podemos produzir avivamento. O máximo que nós podemos fazer é clamar por Ele e esperá-lo. Deus produz avivamento. E nós temos que estar desesperados por esse avivamento. Enquanto tiver qualquer coisa no caminho do avivamento, ele não vem. Em Atos 6, versículo 4, os apóstolos disseram: quanto a nós, nos dedicaremos às duas coisas, à oração e ao ministério da palavra. Agora olhe para mim aqui. Tem muita gente na sua igreja que não ora, porque dizem que não fazem parte do ministério de oração. Você já ouviu isso? Não sou intercessor, tem a equipe de intercessão. Pois eu vou te dizer que não existe esse ministério. Na realidade, os intercessores são os irmãos que descobriram a função, o ofício e a obrigação da oração. Quem me dera se toda a igreja tivesse percebido isso. Olha o que a Bíblia diz. Em nenhum momento ela diz que a oração é um ministério, e ela nunca diz que palavra é ofício. Sabe por quê? Palavra é um ministério de poucos. O apóstolo disse: ministério da palavra e ofício da oração. Palavra é um ministério de poucos, oração é um ofício de todos. Poucas pessoas vão subir aqui para pregar. Gente, pregar é muito bom, é uma delícia, mas poucos terão prazer de subir aqui para pregar. Todos devem orar.
O diabo não teme grandes pregadores. O diabo teme homens e mulheres de oração. Gente, eu já vi muitos pregadores caírem, nunca vi gente de oração cair. Eu já vi cantor famoso vir, sumir e cair, mas eu nunca vi as irmãs do coque, ou do coque no coração, ou os irmãos da intercessão, ou os irmãos que oram cair. Eu não conheço esse tipo de gente. Mesmo porque o crente que ora deixa de pecar, e o crente que peca deixa de orar. Ou esse negócio chamado oração acaba com o pecado, ou esse negócio chamado pecado acaba com a oração. Meu querido irmão, se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. Você precisa entender que a oração é enfrentar ferrolhos, é enfrentar demônios, é enfrentar doença, é enfrentar teto de bronze, é enfrentar cidades sitiadas. A oração, escute isso, é a única arma. Olha, eu amo dizer isso. Na batalha espiritual, a oração é a arma que mais fere o diabo. E se você orar todo dia, é como se todo dia o diabo fosse atropelado por um trem. Não há uma arma tão poderosa quanto a oração na batalha espiritual. Ela é de todas, por quê? A oração ativa todas as outras armas. É a oração que você ativa o nome de Jesus, é a oração que você ativa o sangue de Jesus, é a oração que você ativa e move a mão de Deus, é a oração que você ativa milagres. Sem oração você não tem arma. Agora, como Deus gera avivamento? Com duas coisas. Primeiro, Deus desenvolveu uma arma para mover o coração dele. E segundo, Deus desenvolveu uma arma para mover o coração do homem. Se você não mover o coração de Deus, e se o coração do homem não for movido, não há avivamento. Como move o coração de Deus? São duas coisas que lemos no texto: ministério da palavra e ofício da oração. Agora olhe bem para mim. Deus desenvolveu a palavra para o homem e a oração para ele. Palavra atinge o coração do homem, oração atinge o coração de Deus. Preste atenção, a palavra toca o tempo, a oração toca a eternidade. Eu amo isso, sabe por quê? Porque Deus não fez a palavra para ele e não fez a oração para o homem. Homem não ora para homem e Deus não ouve pregação. Ou você acha que Deus ouve a sua mensagem e Deus diz: uau, que palavra! Olha, Gabriel, eu amei a palavra de hoje. A oração move o coração de Deus, a palavra move o coração do homem. Por isso que você entende. Alguém me perguntou esses dias: qual é o mais importante, pastor? Palavra ou oração? Eu falei: qual asa do avião é mais importante? Não é coisa do tipo sou do chá, sou do café. Essas são armas que Deus desenvolveu para trazer avivamento: oração e palavra. Agora escute isso, que eu quero que você vá aqui, nunca mais se esqueça de tudo que você ouviu aqui. Da última chuva, eu gosto de falar sobre a primeira e a última chuva. Sabe, existe um fundamento na Bíblia Sagrada que eu chamo de profecias replicáveis. Você sabe o que é uma profecia replicável? Deixe-me te explicar isso. Há profecias na Bíblia que aconteceram para aquele tempo. Há outras profecias que são replicáveis. Elas são cíclicas. Elas devem se repetir de geração em geração. Por exemplo, quando você pega o texto de Joel, no capítulo 2, ali você tem uma profecia.
ela serve para os tempos de Joel, ela serve para um tempo depois, e ela serve para os últimos tempos. É tão verdade que Joel fala dos tempos do livramento do povo de Israel: os lagares serão cheios, os celeiros transbordarão, vou expulsar os inimigos da sua terra, os gafanhotos vão embora. Isso é para os dias de Joel. Isso aconteceu realmente nos dias de Joel. Você sabe, 4 bandos de gafanhotos invadiram as campinas, devastou a cidade, peste veio, seca veio, tudo aconteceu de ruim. Mas agora o Senhor traz uma profecia, e Ele diz: se vocês clamarem, se vocês voltarem, se humilhar com jejum, eu vou vir. E Ele veio. Inicialmente a profecia serve para os dias de Joel, e isso se cumpre nos dias de Joel. Os lagares são cheios, os gafanhotos são expulsos, a peste vai embora, o exército inimigo vai embora. Mas na mesma profecia o Senhor traz também uma profecia, e Ele diz assim: também enviarei as primeiras e as últimas chuvas. O texto aqui está fazendo menção, você tem que entender que a profecia de Joel é uma profecia tipológica, é uma sombra para aqueles dias que serviria para os nossos dias. Então ele fala das primeiras e das últimas chuvas. Ele está fazendo menção, escute isso: a chuva vir para preparar a terra para ser plantada, e depois a chuva vir para preparar a terra para ser colhida. Você vai se lembrar que havia uma seca terrível, e o Senhor diz: agora eu vou fazer chover as chuvas normais, as chuvas de outono, as chuvas de inverno. Ele chama de serô, de temporã, as chuvas que vêm antes de plantar e as chuvas que vêm depois para colher. Todo o texto de Joel capítulo 2 é: vou derramar as primeiras, vou derramar as últimas chuvas, vou derramar as primeiras, vou derramar as últimas chuvas. Nós temos a palavra derramar no Joel capítulo 2 por 15 vezes. Derramar, derramar chuva, primeira e últimas chuvas, primeiras e últimas chuvas. Vou preparar a terra com a primeira chuva, depois eu mando a última chuva. Mas no verso 28 ele faz uma conexão entre as duas chuvas com o Pentecoste. E aí pela penúltima vez no capítulo ele diz a palavra: então derramarei do meu espírito. Viu só a conexão? Assim como ele faz a conexão das duas chuvas, ele faz a conexão das duas chuvas com o derramar do Espírito. Sabe o que você está entendendo ali? Avivamento em cada geração tem duas estações. Todo avivamento tem duas etapas, porque o comparativo do Senhor ali é da primeira e da última chuva. Oh meu Deus, eu acho que você está entendendo. E olha o que diz o texto, para você entender. Em primeiro lugar, quando nós afirmamos que parte da profecia é para aqueles dias, ela não é só para aqueles dias. E tudo o que aconteceu ali de chuva, azeite e vinho deve ser replicado em todos os dias. Sabe, eu fui pregar em Miami numa igreja, uma igreja americana, não falava português, e eu tinha lá um intérprete. Ele disse assim: bom, você poderia me passar o seu esboço? Eu falei: passo. Quando eu fui passar o esboço, o Senhor me disse: não passa nada. Eu falei: Senhor, eu preciso ter um esboço. Ele disse: você, eu não. Eu falei: mas o que eu prego? A hora que você chegar no púlpito eu te digo. Eu falei: tá bom. A hora que eu subi em cima do púlpito, o Espírito Santo me falou: fale das bodas. Falei: mensagem de tarde da bênção, Espírito Santo. Bom, fale das bodas. Falei: senhores, vamos abrir o texto das bodas, vamos ver o que vai dar isso. Então começamos a ler o texto das bodas. E de repente, quando eu estava lendo o texto das bodas, o Espírito Santo me fez parar num texto em que Maria
é abordada a equipe de casamento e diz assim: Maria, eles não têm mais vinho. Pronto, eu entendi tudo. Então Maria vai interpelar Jesus e fala: filho, precisamos de um milagre. Você sabe, esse é o primeiro milagre. Só que a Bíblia diz que nós faríamos os mesmos milagres que ele fez, ainda maiores. Eu já vi tudo que é tipo de milagre na igreja: morto ressuscitar, paralíticos andar, mas tem um milagre que eu nunca vi acontecer. E você também não. Qual foi? A água em vinho. Você já viu isso? Eu não. Por quê? Aí você precisa entender a profecia e a tipologia do vinho na Bíblia. O apóstolo Paulo faz um comparativo entre o vinho e o enchimento do Espírito. E agora, quando Maria diz, eles não têm mais vinho, numa festa de casamento, Jesus transforma a água em vinho. Então eu falei assim: irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu desci para ministrar, havia um pastor metodista. E o Espírito Santo me mostrou que aquele pastor havia tentado suicídio algumas horas atrás. Ele estava com chale cobrindo a marca da forca. E eu fui no pescoço dele e puxei o chale. E havia a marca da corda. Eu falei: pois bem, meu senhor, você é um pastor? Ele olhou para mim assustado, falou: tem anjo fofoqueiro por aqui. Tem anjo que conta tudo para a gente. Pois bem, o Espírito também me disse que você tentou suicídio agora à tarde. É verdade. Eu sentei do lado dele e disse: você sabe que a Bíblia diz que nós faríamos os mesmos milagres que o Senhor fez e ainda maiores? Ele disse: olha, eu já ouvi isso. Bom, ele estava desesperançoso, numa crise de ansiedade, ataque cardíaco, numa depressão profundíssima. Eu disse para ele: pois bem, tem um milagre que ele nunca fez, mas ele vai fazer hoje. Ele olhou: qual? Transformar água em vinho. Ele olhou para mim e disse: como você pensa em fazer isso? Pois eu vou te dizer uma coisa, meu senhor. A igreja do Senhor Jesus não deixou de amar o Senhor. Há irmãos aqui que estão intercedendo desde o início dessa pandemia, mas parece que estão perdendo a força, não estão conseguindo vencer as batalhas na sua casa. Seus filhos estão com problema, talvez maridos estão com problema, e às vezes nós vamos cansando. A igreja não perdeu o amor pelo Senhor, ela perdeu o vinho, a alegria. Sabe o que é avivamento? É o poder que Deus dá para a sua igreja, para transformar água em vinho. Sabe o que é um intercessor? É aquele que tem o poder de transformar água em vinho. Uma cidade completamente sem graça, um lugar completamente destruído, um lugar completamente sem gosto, em um lugar cheio do vinho do Espírito Santo, que representa, veja, avivamento é mudar uma atmosfera, é mudar uma composição, e não é todo mundo que tem a capacidade de transformar a água em vinho. Pois bem, nesses dias o Senhor está entregando a servos e servas dele aqui a capacidade de você entrar na casa dos irmãos e dizer: eu vim aqui transformar água em vinho, eu vou tirar essa depressão e trazer alegria, eu vou tirar essa ansiedade e trazer poder. Sabe, deixe-me te dizer, estava eu e meu filho agora em Brasília. A menina puxou a manga, 12 anos de idade, tentou suicídio 4 vezes. Isso não é a primeira vez. Em Boston, eu estava pregando, a menina saiu de dentro da igreja, 10 anos, foi no banheiro, puxou uma corda e tentou se matar no banheiro da igreja. Eu quero que você entenda o que eu estou lhe dizendo. Se você não se desesperar por essa realidade, eu não sei mais o que nós temos que fazer. Avivamento é quando você sente o fardo do atual momento em que o seu país, sua igreja, seu povo está vivendo. A Bíblia diz que Moisés subiu o monte, diz a Bíblia que ele disse: Senhor, eu sinto o fardo do povo.
Você precisa sentir o fardo. Talvez boa parte de seus familiares vão morrer e vão para o inferno, e você não sente o fardo. Lá em Brasília, a menina sentou na minha frente, estava eu e meu filho jantando, a menina sentou na minha frente, 11 anos de idade, e disse assim: você vai fazer alguma coisa, eu vou conseguir agora. Ela tentou suicídio 3 vezes. Eu não tenho como precisar para você, mas como a gente ministra muito, e Deus tem visitado muito, e tem impactado muitas crianças, juniores, talvez por isso a gente recebe muitos dados como esse, de mães desesperadas, pais desesperados, que descobriram que seus filhos estavam se mutilando, tentando suicídio, tomando remédios escondidos. Você sabe o que eu estou falando. Eu estava pregando essa semana em algum lugar, e eu senti, falei: vem aqui os pais, fiquem de frente para os seus filhos e comecem a ministrar o Espírito Santo sobre seus filhos. Olhem nos olhos dele, orem pelos seus filhos. Gente, a maioria não conseguia olhar nos olhos dos filhos. Eles ficavam de lado, o pastor Márcio ficava assim, mas não conseguia olhar para os filhos. Eu falei: para tudo. Qual o problema de vocês? Vocês não conseguem olhar para os seus filhos? Então ele olhava, o filho chorava, ele olhava, e o Espírito Santo comunicou a mim. Sabe por quê? Porque muitos deles espancam essas crianças, falam palavrão, grita, tá safanão, tapa, grita. E agora que moral eles têm para olhar no olho do filho e orar? Seus filhos só vão amar o Deus que você ama, meu irmão. Esses dias alguém me perguntou, falou: que coisa linda, sua menina é tão quebrantada, seu filho é um servo de Deus, que coisa maravilhosa. Vocês ensinaram? Eu falei: nunca ensinei meus filhos a orarem. Eles aprenderam que isso é uma cultura. Eles aprenderam que isso foi desenvolvido a longo prazo. Eles viram a mãe e o pai fazendo. 3 horas da manhã eu me levantei, a minha filha estava no banheiro, orando em línguas e cheia do Espírito Santo. Há uma menina na igreja, ela tem 5 anos de idade, ela foi tão cheia do Espírito Santo, mas tão cheia do Espírito Santo, que ela foi para a escola, as suas coleguinhas foram cheias do Espírito Santo, e agora ele reúne pelo menos umas 20, 30 coleguinhas na escola, da idade dela, 5, 6, 7, 8 anos de idade. Eu não estou falando de uma coisa que se estabeleceu, que nos empolga. Eu estou falando de uma cultura, de um peso, de uma coisa que você ora e fala: Senhor, igual eu disse, há 3 anos eu estou pregando a mesma mensagem, 72 países. Semana que vem nós estaremos no Coliseu em Buenos Aires. Eu falo: Senhor, a mesma mensagem. Ele disse: a mesma. Deus está desesperado. Deus está extremamente desesperado, e Ele sabe disso. Agora você sabe qual é o nível de desespero que nós temos. Agora observa o que diz o profeta Joel: a primeira e a última chuva. Bom, nós sabemos que o Pentecoste é um cumprimento de Atos 2. Você sabe disso. O apóstolo Pedro compila o texto, e ele diz o seguinte: isso aconteceu para que se cumprisse a profecia do profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E agora o Espírito Santo desceu. Você lembra disso? Bom, isso foi a primeira ou a última chuva? É evidente que não é a última. E por que não é a última? Porque o apóstolo Pedro pega esse texto e diz: isso aqui que está acontecendo não é só para vós. Está claro? É para vós,
é para os seus filhos, é para os filhos de seus filhos, mas é para um povo muito longe de nosso tempo. Eu vou parafrasear o que o apóstolo Pedro disse: esse Pentecoste deve acontecer em toda geração. Pedro está dizendo que cada geração tem que viver aquele mesmo mover de Atos 2, profetizado por Joel, senão ela se perde. Eu estou dizendo a você, Abacuque deixou também isso claro em Abacuque 3:2, ele disse: Senhor, eu conheço a tua fama, faz de novo, Senhor, aviva a tua obra, repete em nossos dias o que o Senhor fez no passado. Ele diz: aviva o seu povo de geração em geração. Sabe o que Abacuque está dizendo? Toda geração tem que ter um avivamento. Pois eu vou te dizer isso. Se Atos 2 não é a última chuva, e Atos 2 é um símbolo do derramar da chuva, como profetizado por Joel, e Atos 2 não é a última chuva, quando virá a última chuva? Pois se as duas chuvas profetizadas por Joel representam dois grandes, poderosos avivamentos, um Pentecoste e o último Pentecoste, é evidente que a profecia de Joel deixa claro para nós, porque lá a partir do versículo 30, ele pega toda a profecia e leva para o retorno de Cristo. O sol se converterá em sangue, as estrelas, etc, etc. Você percebe? Ele faz uma conexão com o cumprimento dos seus dias, com o cumprimento de Atos 2, que foi derramado a primeira chuva, e com o retorno de Cristo. Por isso que eu estou lhe dizendo. Então eu caí duro. Eu estava dentro do avião. Entrou um homem dentro do avião, sentou do meu lado na saída de emergência. A hora que aquele homem sentou do meu lado, ele estava com um capu e ele continuou olhando para frente. E vocês são homens de oração, você sabe o que é uma visão aberta. A hora que o homem sentou na minha frente, eu estava assim. A mulher foi fazer o speed na saída de emergência. Ela não viu que o homem estava, então ela pôs todo o equipamento do avião no colo. Não era no colo, era no banco. Eu olhei e falei: uai, essa mulher não está vendo esse homem? Quando eu percebi, só eu estava vendo. Quando eu olhei para aquele homem, ele olhou para mim assim. Eu vi que não era um homem. Ele disse assim: Hernani, foca nas crianças. Eu estava dentro do avião. Eu disse: oi? Ele disse: eu estou preparando um avivamento para 10, 15, 20 anos. Eu falei: como assim? Você lembra quando você foi cheio do Espírito Santo, Hernani? Lembro. Era 28 de fevereiro, eu tinha 12 anos de idade, fiquei 7 dias orando em língua. Eu falei: é isso. Você não anuncia fogo, você não faz marketing sobre fogo, foca nessa geração, porque a promessa de Deus para os nossos dias não é que seus filhos seriam viciados, não é que seus filhos seriam drogados, não é que seus filhos teriam crise de ansiedade. A promessa de Deus é que seus filhos seriam os profetas dessa última geração. Eu estou aqui para dizer que quem vai ressuscitar morto nessa geração são nossos filhos, são nossos netos, são nossos sobrinhos. Se prepara, porque você vai ver seus filhos acordando, tendo visões, acordando, orando em línguas, acordando, profetizando. Como a menina levantou e começou a profetizar, os pais estavam divorciados. Sabe o que aconteceu no Última Ação Brasil? Eu recebi esse testemunho. No Última Ação Brasil, tinha um casal que estava divorciado. A menininha tem 6 anos de idade. Ela começou a profetizar. Os pais veio e abraçaram a menina. Um olhou para o outro olhou para um, e a menina começou a profetizar. Um olhou para o outro olhou para um e disse: eu te perdoo e me perdoa. O outro disse: eu também te perdoo e me perdoa. Viu? Converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Olha aqui para mim, nós não estamos andando mais. O Senhor já nos deu asas. Nós começamos a voar. Eu estava pregando no Peru. Uma menininha levantou no meio do povo, ficou do meu lado, 4 anos de idade, e ela começou a orar em línguas. Orar em línguas, orar em línguas. E eu fiquei esperando alguém para interpretar. Então fiquei calado.
E ela profetizando, orando em línguas. Eu falei, quem é que vai interpretar? Ninguém. Então levantou um russo enorme e veio à frente, levantou a peruana, a esposa, e disse, meu marido quer aceitar Jesus. Eu comecei a falar com ele em espanhol, ela disse, ele não fala espanhol. Comecei a falar inglês, ela disse, ele não fala inglês. Falei, a coisa está russa agora. E ele entendeu o que eu preguei, ela disse, nada. Como é que a senhora fala com ele? Porque eu falo russo. Mas ele quer aceitar Jesus como? Porque tudo que você pregou, essa menininha está falando para ele em russo. Não está, não é possível. Gente, essa menina está falando em russo? Não, ela está orando em língua, ela estava orando em língua. Mas o Espírito Santo pegou, interpretou tudo em russo para ela, para aquele moço. E ele estava entregando a vida a Jesus. Você sabe o que é isso? Eu sei que pode até ter tido em Joel 2 jovens profetizando, crianças profetizando, mas a Bíblia não registra. Então parte da profecia o Senhor reservou para nós. Vossas crianças iriam profetizar, vossas crianças iriam profetizar. Isso não esteve em nenhum lugar na história, mas está acontecendo em nossos dias. Ei, Recife, eu vim aqui para dizer que é o tempo dos seus filhos, é o tempo dos seus netos, é o tempo dessas crianças. Profetas estão nascendo. Ei, seus filhos vão levantar paralíticos, seus filhos vão curar cegos, seus filhos vão ressuscitar mortos. Tem alguém aqui comigo nisso ou não? Tem alguém aqui ou não? Sabe o que é isso? Avivamento. Agora todo avivamento nasce desse desespero. E é uma sensação de desespero. John Wesley chamou isso de dia do coração aquecido. O que é dia do coração aquecido? É quando o coração queima. Você está sentindo isso agora? Você está vendo isso agora? Eu vejo um espírito profético pairando sobre o globo. O diabo está preparando algo terrível. Bom, de fato o diabo está bem preparado, está bem armado. O diabo preparou uma coisa terrível para as crianças. Todos os desenhos estão terríveis. É verdade, o diabo está atacando de uma maneira complicada, mas o Senhor já preparou o contra-ataque. O Senhor já preparou a sua igreja. Ele disse, levantarei a minha igreja, levantarei o Recife, levantarei os seus filhos, levantarei, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos lá! Você entende isso? Essa menina aí do seu lado. Vem aqui você, filha. A de trás. Você sabe quando a unção quebra a atmosfera? Essa menina tem 10 anos de idade. E algumas coisas acontecem. Eu perguntei para uma garota de 7 anos ontem, o que você está sentindo? Ela disse, meu coração está queimando.
Os meus nervos estão tremendo. É quando Ele pousa com o seu fogo e a sua unção. Isso é dobrar a atmosfera. Isso, sabe, isso não acontece sem unção. Esse nível de dor, de queimar, de unção, Ele está queimando essa garota para daqui 10, 15 anos talvez. 11. Essa tem 11 anos. Sabe o que é isso? Eu não vou chamar todas, porque o último correu o risco de cair o palco. Vem aqui você. Pode vir aqui. Avivamento para mim se tornou um caminho sem volta. Eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho outra coisa para fazer. Eu não presto para mais nada. Agora ela está recebendo o Espírito Santo. E agora vem sobre ela o Espírito profético. Você sabe, Jesus já saiu do ventre cheio do Espírito. João Batista saiu do ventre cheio do Espírito. Há mulheres grávidas que seus filhos já nascerão cheios do Espírito. Eu não tenho esse tempo, realmente, mas eu quero que os professores, tios, pais, comecem a ministrar. Meu Deus, quanta criança! Onde estavam? Comece a impartir sobre eles, e você também. Sabe, nenhum avivamento vai vir em nossos dias sem que primeiro o Senhor tenha visitado nossa casa. Então escute o que eu estou lhe dizendo. E converterei o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Ele vai começar assim, e Ele está começando assim. Eu quero que você fique de frente. Essa menina de amarelo, há um espírito profético sobre ela, há um desespero do Espírito sobre ela. Vem aqui. Põe ela aqui em cima para mim. Esse desespero é um desespero típico, desespero profético. Oh Espírito Santo, obrigado por tua presença. Ela tem 12 anos. As mãos dela estão cheias do fogo. Quero ir mais fundo
onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória Ele tem 9 anos. Quero ver, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, Vamos. onde eu te encontro, vamos. no lugar secreto, Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Entre em desespero agora por Ele. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, Deus, aos seus pés me rendo. Quero ver. Agora escute isso. Espírito, Que desce como fogo. sua prima, quantos anos ela? 14 anos. Uau! Vamos, profetizem! Espírito, Espírito, que desce como fogo. Isso, profetiza, profetiza! Vem Profetiza, profetiza! Profetiza! Vossos filhos devem profetizar! A Bíblia diz que eles iriam profetizar! Cante o mais alto que você puder! Enche, Espírito Santo. Ministra.
alguns para entrar na salinha das crianças, é isso mesmo? Pois nós preparamos alguns cheios do Espírito para encher as crianças, pois agora os professores serão cheios do Espírito, cheios do Espírito. Nós liberamos o Espírito Santo sobre os professores e professoras do Ministério. Olha aí. Uau! Vamos, seja cheio! Seja cheio! Seja cheio! Que desce como fogo, que desce como fogo. Vem, vem, vem sobre nós, vem como em Pentecostes. Oh, vem, Espírito. Aí! Xereque solo corre calapaz. Só abrir a boca e profetizar. Meu Deus, quem é esse garoto aqui? Não conhece? Ah, tá. Meu Espírito Santo. Aqui há um espírito profético com um dom de milagres aqui sobre esse garoto de 9 anos. Seu filho. Talvez você está longe e não está conseguindo ver isso aqui. Toroste cai do lubicar, rateles, doricai talabado rosso doloi caralabas, derestoloi e cais, deresso e cai e dais toloba calabas. Torrote que estelecate retalais turush eresto recais derremando rosto colai trustai. Pois eu vou dar mais de 1,5 milhão de almas, nações inteiras, alguns aqui agora. O Senhor me mostra 1 bilhão de almas no mundo convertidas em 15 anos. Turistalais, a igreja está vindo com poder. Levanta as mãos e só profetiza aí. Vamos lá. Profetiza. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende. Se encha, homens, mulheres, e essa unção seguirá você. Seus filhos, seus netos serão cheios, vão transbordar através da sua vida. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Oh, Espírito,
desce com fogo, a terra clama por chuva. Nós clamamos, vem. A tua noiva clama, vem. A tua noiva clama, vem. Nós dizemos, Maranata. A tua igreja clama, vem. Tua noiva clama, vem. A tua igreja clama, vem.